Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com mel e o que o nosso subconsciente quer nos dizer através da linguagem de associação que são os sonhos. Então, para entendermos esse sonho, para podermos interpretar ele da forma correta, nós precisamos entender como o nosso subconsciente entende quando ele vê o mel, quando ele escuta a palavra mel. Então isso não é de agora, isso vem já de gerações e são passadas até as nossas vidas através de heranças emocionais, de memórias genéticas com relação ao entendimento do mel. Então, para os nossos ancestrais, por exemplo, que colhiam esse mel através das colmeias feito pelas abelhas e ali depositavam esse alimento, esse elemento, eles sabiam que havia uma diferenciação com relação ao mel. Havia o mel de cor clara e havia o mel de cor escura. Nos dias atuais, muitas pessoas confundem esse entendimento dizendo que o mel claro ele é misturado. Mas não, os pesquisadores até já sabem que existem algumas flores onde as abelhas vão lá tirar o mel, que elas formam o mel, elas deixam o mel de cor clara. Então a origem do mel ele depende da onde, de que tipo de flor ele é extraído. Mas assim também como os antigos e os pesquisadores comprovaram hoje também que o mel de cor escura ele é mais nutritivo, ele tem mais nutrientes, ele tem mais sais minerais. Então o nosso organismo ele também compreende isso, assim como o nosso subconsciente, que o mel de cor escura ele é melhor para o nosso organismo porque ele tem mais nutrientes, ele tem mais sais minerais. E é nesse ponto, é com relação a esse entendimento que nós podemos agora fazer a interpretação dos nossos sonhos. Quando nós sonhamos com mel, o nosso subconsciente quer passar uma mensagem com relação à diferença entre emoções e sentimentos. Então, nós vamos associar as emoções ao mel de cor clara e o sentimento ao mel de cor escura. E nós já vamos explicar por quê. Emoções, a palavra emoção significa movimento ou impulso. Emoção é como o nosso organismo tem a primeira impressão, reage de forma imediata a algum evento que surge em nossa frente. Então, dentre as emoções, nós temos o medo, nós temos a raiva, nós temos a vergonha, nós temos a alegria, nós temos o bem-estar, nós temos a calma, nós temos o mal-estar, nós temos a culpa e outros. Então, nós temos essas emoções. Dependendo de como nós vamos reagir diante de um evento que se aparece, se apresenta em nossa frente, uma quantidade de um hormônio é liberado em nosso organismo. Esse hormônio que é liberado, nessa quantidade que é liberada, fazem surgir essas emoções. Então, por isso que é essa palavra emoção, que vem de movimento e impulso, significa que é uma reação à primeira vista rápida com relação a reagirmos a determinado evento, a determinado ato no nosso dia a dia, tá? Agora, com relação a como nós vamos fazer a análise e como nós vamos trabalhar com essas emoções vividas, aí sim nós temos os sentimentos. Então o sentimento, para vocês terem uma ideia, já ele é algo mais concreto, ele é algo mais conciso. Por quê? Porque vai se passar, essas emoções, elas vão adentrar em nossa mente, elas vão passar por um filtro na nossa mente, que é com relação às nossas experiências vividas, memórias, crenças e etc. Então, tudo
todas essas informações guardadas em nossa mente vão servir como um filtro para processar essas emoções. E dependendo de como o nosso organismo, como nossa mente vai reagir com relação a essas emoções surgidas, os sentimentos vai ser gerado. Por exemplo, vamos pegar um exemplo prático para entendermos isso de uma melhor forma. Eu vi uma moça e à primeira vista eu comecei a gostar dela, achei ela bonita. Então é um sentimento, por exemplo, de, vamos marcar aqui, atração física. Ok? Promoveu alegria. Então é uma emoção do momento. Eu reagi dessa forma, liberou hormônio naquela hora no meu organismo. Agora, com relação a se, por exemplo, eu me envolver com essa pessoa ou não, chamar ela para jantar, para sair ou não, chamar para ir no cinema ou não, começar a conhecer ela de uma forma melhor, aí sim, essa emoção surgida na minha vida, naquele momento, ela vai começar a passar por alguns filtros em minha vida. Experiências que eu já tive com relação a relacionamento, amor, memórias boas, memórias ruins com relação a isso, algumas crenças que eu tenho, alguma religião que tenho, crenças limitantes com relação se isso pode, não pode. Então, tudo vai se passar por um filtro. Aí, se passando por um filtro, é como eu vou reagir diante daquela situação que apresentou à minha frente, tá? Isso pode virar amor, por exemplo. Então, o amor será um sentimento mais firme, mais concreto, mais profundo do que só uma emoção naquele momento. Então, por isso que há essa diferença, por isso que às vezes as emoções elas são passageiras e os sentimentos eles já são duradouros, tá? Com relação a essa diferença, com relação a esse entendimento que quando nós sonhamos com o mel de cor clara, é como se fosse um aviso do nosso subconsciente. Vai com calma. Não tome decisões precipitadas ou por impulso diante desse fato, desse momento que você está vivendo agora em sua vida, tá? Quando nós sonhamos com mel de cor escura, o subconsciente já está mais tranquilo, porque ele sabe que você tem feito algumas análises, julgando os prós e contras com relação a esse momento que você está vivendo, você está com mais os pés firmes no chão, você já tem uma experiência, uma bagagem com relação a isso. Então, o sentimento, ele remete ao mel de cor escura. E as emoções, o mel de cor clara. Vamos pegar um exemplo mais prático com relação a isso. Estou andando numa rua de terra. Encontro um boi na minha frente. A primeira reação que eu tenho é uma emoção de medo. Ok? Meu organismo vai liberar o hormônio de medo numa quantidade X. Então, diante dessa situação, eu tenho uma emoção, medo. Agora, como eu vou lidar com esse medo? Aí sim vai passar por algumas experiências, memórias e lembranças que eu tenho. Por exemplo, eu já passei uma situação semelhante como essa. E eu estava com uma pessoa mais experiente e eu vi como ele reagiu. Então, aquela emoção de medo com relação àquele boi que estava no caminho, eu já tenho certa experiência de como agir. Passou pela minha memória, pelo filtro, eu vou reagir igual aquela pessoa que estava comigo aquela vez. E aí sim, esse medo, essa emoção, esse medo, ele passa por um filtro, então já gera um sentimento com mais, de trabalhar com esse medo com mais experiência. Daí esse medo é absorvido novamente pela minha experiência. Agora eu próprio já tenho uma experiência com relação a ter um boi na minha frente e vivenciar um momento como esse. Quando acontecer de novo, não vai ter aquela mesma quantidade de hormônio quando eu estava sozinho. O organismo vai liberar um pouco menos do hormônio, porque isso vai se passar por uma forma muito rápida, esse processo é muito rápido dentro da nossa mente, do nosso organismo, e aí aquele medo, ele já vai para uma área de sentimento mais profundo, e aí com relação a experiências vividas, eu vou saber como sair dessa situação com mais cautela, com mais experiência, tá? Então o que vocês precisam lembrar é o seguinte, se você sonhou com mel, analisa a cor do mel. Geralmente vai ser claro o mel, porque o subconsciente ele sempre nos alerta com relação a não tomar decisões no impulso ou precipitadas, tá? Está vivendo uma emoção naquele momento, então
toma cuidado para não agir de forma correta, porque às vezes, dependendo da decisão que tomarmos, é para sempre. Então o subconsciente está alertando, tá? Fazendo um alerta. Cuidado! Trabalhe um pouco mais essa emoção, você tem experiências vividas, analisa isso, você pode ter algumas probabilidades e sabe que isso não vai acabar muito bem. Então, analisa isso mais de perto. É a mensagem do subconsciente, tá? Ou ele fala assim, tá, mas vai com calma. Você tem já algumas experiências vividas, você tem algumas memórias com relação a isso, vai com calma, vai analisando a situação e ver até onde vai dar. Pode se sonhar com mel escuro? Pode, como eu disse para vocês, pode, é mais raro, mas acontece, mas é porque você já está com sentimentos mais embasados, essas emoções já estão passando por esses sentimentos, eles estão mais firmes e você está ouvindo mais a razão, aí pode ser um sonho reflexivo para que você continue nesse caminho, continue agindo dessa forma com relação ao momento que está vivendo, com relação a um período que está vivenciando. Mais uma vez, só para terminar, geralmente o mel vai ser de cor clara e aí o sonho vai ser sobre ter cautela com relação a um período, um momento que você está vivendo, onde algumas dessas emoções elas estão bem afloradas em razão de hormônio no seu organismo e que isso primeiro precisa virar alguns sentimentos, passar por alguns filtros na mente, tá? Para que aí sim, com mais calma, você possa decidir sobre uma escolha correta, um caminho correto, uma decisão correta a tomar. Se não, é melhor esperar um pouco, ok? Qualquer dúvida com relação a isso, deixa nos comentários, eu estarei orientando vocês. Se vocês tiverem um sonho envolvendo mel, como nós sempre falamos aqui, tá? Isso é um pontapé inicial para interpretar um sonho envolvendo o mel. Claro que dependendo da história, de onde o mel vai se encaixar, a análise, a interpretação, ela pode ser bem mais profunda. O subconsciente pode dar dicas sobre quais dessas emoções podem estar mais afloradas, aonde você deve ter mais cautela, com relação a quem você pode ter cautela, que decisão, que escolhas estão em jogo. Sonhos, a interpretação de sonhos envolve a história é muito importante. Não é simplesmente pegar, por exemplo, um livro, sonhar com mel significa isso. Não, tem que ser analisada a história. Prestem atenção. É por isso que se chama interpretação. Você tem que interpretar o que o seu subconsciente quer dizer. Então, você tem que levar em fator esses elementos que aparecem, aí eles funcionam como um arquétipo, como o nosso subconsciente, através de uma memória emocional, através de uma memória genética, entende alguns fatores, mas deve ser levado em conta também a história, tá bom? Por isso que, se você sonhou com mel e não está sabendo interpretar, narra o sonho nos comentários e deixa a sua dúvida, eu estarei ali analisando e respondendo vocês, tá bom? Tenham bons sonhos, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!